saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali. Tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. O quê? E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida, nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Porque já ressuscitou. Porque já ressuscitou. Aleluia. Quem é que crê que o Senhor Jesus ressuscitou, vive eternamente e se encontra à direita do Pai, intercedendo por nós, seus filhos? A paz do Senhor a todos. Bom dia, meus amores. Bom dia com Jesus. Bom dia com a palavra do dia. Regozijemos e alegremos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. E você é feliz com Jesus? Porque nós temos que ser felizes com Jesus, né? Já adorou o Senhor hoje? Já teve o seu momento com Deus? Já orou? Já meditou na palavra? Se não, ainda há tempo. Pegue sua Bíblia e abra comigo em João 20:11, que diz: Jesus aparece a Maria Madalena, como o que estava louvando, né? Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, ou seja, quando ele estava sepultado. Hoje é bem dia de eleição, né? De alguma coisa aí. Carreata, passeata. Eu fico querendo estar no meio, gente. Sou dessas. Gosto de estar com gente, né? Às vezes Deus não permite, mas eu fico querendo estar no meio. E se eu estiver errado, você me corrige, mas o senhor nunca falou nada. Eu gosto de gente, de povo. E eu me dou às vezes mais com não cristãos do que com cristão, né? Claro, gente de caráter, gente direita, gente que não presta. Vá pra lá, em nome de Jesus. Então, Maria saiu de manhã. Talvez hoje você está como essa Maria, apreensiva, preocupada com algo que aconteceu, até mesmo com a perca. Alguém da sua família faleceu. E às vezes é um conhecido. Jesus era amigo da Maria. E Maria ficou atordoada, ficou apreensiva, né? Foi lá no túmulo e não encontrou Cristo. E quando não encontrou, ela quis se desesperar, como qualquer um de nós seres humanos, e ficou chorando. Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali. Tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram? Ela responde: meu mestre daqui. Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz, que era o próprio Deus, o anjo do Senhor, lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida, nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui. Ele está aí com você? Porque já ressuscitou, porque já ressuscitou. Aleluia, que ele esteja comigo, ele esteja com você, porque essa sim é a nossa maior esperança. É que a gente não perca o Senhor Jesus.
é que a gente não perca o Senhor Jesus de vista, é que a gente não saia ou viva sem o Senhor Jesus, porque se perdermos o Senhor Jesus, perdemos a presença do Senhor Jesus, gente, aí de nada aí pode dizer que tudo nos falta, né? Porque muitas vezes algumas outras coisas podem nos faltar momentaneamente ou algo do tipo, mas o Senhor Jesus, ele não pode faltar na nossa vida. Então, você tem sede pelo Senhor Jesus, meus olhos chegam a chorar. Meus olhos brilham e choram pelo Senhor. E quando eu falo do Senhor Jesus, sempre foi assim, né? Tem uma colega que ela falava, colega, né? Porque amiga não. Seus olhos brilham quando você fala de Jesus. Aí eu falei, é porque ele arrasou na nossa vida, né? A gente tem que ter sede de estar com ele, a gente tem que ter sede de conhecê-lo, a gente tem que ter sede de falar do amor de Cristo, porque é ele que nos conforta, é ele que nos ajuda, porque sem ele não somos nada, não podemos nada, não vamos a lugar nenhum. Então vamos fazer o que sem o Senhor Jesus? Nada. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Olha só, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ele está cuidando de ti? Ele está cuidando de mim, Ele cuida dos seus. Nós cremos que esse deserto vai findar, né? Se Jesus não voltar logo, maior é Deus pelos seus e pelos escolhidos do Senhor. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda e a foquinha. Sempre esquecendo a letra, né? Mas já tão fofa essa música, gente. Legal. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Mulher, é creme pro rosto, é creme pras mãos, é creme pro corpo, né, gente? Enfim. Que cheirinho dessa mania de cheirar tudo. Perfume. Vamos à palavra? Apenas alguns versículos do 11 ao 18 do capítulo 20 que fala sobre Jesus aparece a Maria Madalena. Você tem sede e desejo de Jesus aparecer para você? Você tem sede e desejo de ter intimidade com o Senhor? Como é desafiador, hoje parece que poucos têm intimidade com o Senhor. Parece que hoje poucos lutam para temer o Senhor ou para andar em santidade e obediência. É tão desafiador, realmente é desafiador. Mas eu não sei quem tem um pensamento diferente, tipo assim, de não agradar o Senhor, de não... Porque nós temos que obedecê-lo, né? O céu é tomado por esforço. Se a gente não obedecer, como a gente irá adentrar? Como chegaremos lá? Então, que Jesus nos dê sabedoria, Jesus nos dê a direção, Jesus nos dê estratégia e discernimento e tudo que precisamos para fazermos e falarmos o que lhe apraz e buscarmos ter intimidade com Ele, né? Então, que o Senhor, neste dia, venha abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos, abrir a sua mente. Porque quando temos Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela só é
ativada quando nós passamos a conhecer de fato a sua palavra. E às vezes isso é gradativo, mas nem todos que estão dentro da casa do Senhor têm intimidade com Cristo. Nem todos que estão dentro da casa do Senhor têm desejo por Cristo. Nem todos que estão dentro da casa do Senhor têm a mente de Cristo. Olha como é importante termos a mente de Cristo. Olha como é importante lutarmos para sermos como Cristo, como os discípulos de Cristo, como os discípulos do Senhor. Essa é a sua vontade, ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Será que eu e você está fazendo discípulos? Será que eu e você está sendo discípulo? Será que eu e você está fazendo a diferença onde chega? Será que eu e você as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo, possam ver a diferença, possam saber que você é luz, que você é um cristão ou crente? A vida não é um morango, né? Mas com Jesus, ela pode ser melhor. Porque como o nosso corpo precisa do alimento físico, que é, no mínimo, vamos colocar, o café, o almoço e a janta. Nosso corpo espiritual, ou seja, como somos compostos de alma, corpo e espírito, o nosso espírito precisa também ser alimentado com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a oração, porque nós precisamos ter desejo por ter intimidade, ou querer ter intimidade com o Criador, que nos formou, que nos criou. Nós estamos aqui por acaso. Eu sei que se a gente for pensar, a gente fica louco. Tipo assim, nossa, Deus nos criou, colocou no mundo, a gente cresce, reproduz e morre, e pra onde a gente vai, né, depois. Então assim, ninguém quer morrer, ninguém quer, já perceberam isso, que ninguém quer morrer, né? Muitas das vezes até tem pessoas que falam assim, já vivi muito, realmente, tem muita experiência, muita bagagem, isso é muito bom, né? E é bom pensar assim, sinal que você chegou aos 50 ou mais anos, glória a Deus, né? Sinal que você já viveu muito, já tem muitas experiências, nem tanto, né? Alguns mais adquiriam maturidade, isso e aquilo. Mas ninguém quer morrer, gente. Por incrível que pareça, Deus nos fez, a gente acha que realmente, não sei, tem isso, independente. Eu acredito que não tem esse ser humano que deseja assim, eu sei que tem os irmãos, né, que começam a falar, se o Senhor me chamar hoje, eu estou preparado. Não é lindo isso? Glória a Deus. Mas eu não sei. Eu não falo isso, não. A gente quer viver, a gente não quer nem que Jesus volte logo, porque o mundo tá tão assim, o povo tá tão assim, que eu falo, Jesus, se o Senhor volta logo, tem misericórdia, porque poucos vão subir, né? Então a gente fica meio preocupada. Então o texto vai nos dizer, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, ou seja, Jesus tinha falecido, e ela foi visitar o túmulo de Jesus como qualquer ser humano, né? Nós, como somos seres humanos, quando temos um ente querido, alguém da família, ou conhecido, e às vezes vamos ao túmulo, como de finados ou qualquer outro dia, visitar. Ela, como estava nesses dias, acredito nos 3 dias, né? O Senhor ali no túmulo, ela foi ao sepulcro, como diz o texto. E Maria estava chorando junto ao sepulcro, estando ela para o sepulcro. Abaixou-se e viu dois anjos vestidos de branco. Que foi que ela viu, gente? 2 anjos. Olha que lindo. Será que eu e você, no dia de hoje, podemos ver anjos? Será que no dia de hoje, nos dias de hoje, eu e você tem essa capacidade? Será que nos dias de hoje eu e você pode enxergar 2 anjos? Para muitos é sobrenatural, realmente é sobrenatural. Para muitos isso é um absurdo. Para muitos isso não tem como. Mas se Jesus quiser, Ele ainda é o ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que Maria conseguiu enxergar 2 anjos do Senhor, nós também podemos enxergar os anjos do Senhor, se assim Ele queira. Eu nunca vi, né, presencial, mas quem sabe o Senhor ainda possa mostrar. Às vezes eu tenho medo, né? Eu sou meio medrosa, então assim, eu já vi o pastor Lamartine falando que quando ele viu um anjo do Senhor, porque a presença dos demônios, a gente sente uma coisa ruim. Mas o anjo do Senhor, ele também falou que é uma sensação pesada. Daniel era um dos homens que tinha um conhecimento enorme na ciência, mas ele tinha um maior conhecimento, que era a palavra de Deus, ou seja, o temor ao Senhor. E Deus se revelava com ele ao ponto que ele desmaiava. Tinha hora que ele não suportava o poder da presença do Senhor ou das coisas que Deus queria mostrar.
Muitas das vezes estamos assim, a opressão é tão grande, a opressão do ambiente, a opressão do local, que a gente está passando mal. E tem algo oculto, e a gente sabe que é algo oculto, que é algo espiritual, mas ninguém acredita na gente, porque nós somos seres que também façamos parte celestiais, porque nós, como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e se buscamos intimidade ou ter uma santidade, ou buscamos santidade e obediência, a gente consegue também ter uma intimidade maior com o Senhor. E muitas das vezes o Senhor quer nos revelar de alguma forma, e às vezes somos afetados até na nossa saúde, porque o mundo espiritual é real. Então, que Jesus nos dê sabedoria nas nossas palavras, porque quando falamos, nós profetizamos o que não é bom, abrir a boca para falar o que é bom. Gera vida, sempre coisa boa, porque quando falamos coisas ruins, aí fica desafiador para melhorarmos, para exercermos, porque o mundo espiritual não brinca. Então é isso. Que o Senhor nos dê sabedoria. Bom é sermos calados, prudentes. Não é bom ser pouco em palavras? Já por isso que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas muitas vezes somos um pouco tagarela, né? E queremos falar. Principalmente eu, assim, das coisas de Deus, às vezes gosto de falar. Ou porque não tenho muita amizade, eu fico querendo conversar. E às vezes eu ligo a câmera, é a minha forma de conversar. Então diz assim o texto: E viu 2 anjos vestidos de branco assentados donde jazera o corpo de Jesus, mas à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Olha, os próprios anjos falando para Maria. Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Olha que amor que ela tinha por ele. Isso é que é uma amiga. Isso é que é um amigo. Vocês entendem o que é evangelho? Evangelho é isso. Evangelho é a gente amar em unidade. É a gente amar de verdade. É a gente sentir falta do outro. É a gente querer estar em comunhão com os outros. É a gente se importar com o outro. Isso sim é verdadeiro cristão. Isso sim é verdadeiro evangelho. Mas evangelho que muitos às vezes estão dentro da casa do Senhor, mas não tem empatia, não tem amor, não está nem aí com o próximo. Que cristão é esse? Aí eu entro na palavra. Às vezes existem não cristãos que são melhores do que cristãos, né? Ou crentes, como queira, evangélicos. Porque as atitudes é que diz que eu sou de Deus ou não. As atitudes diz se eu tenho temor ao Senhor. As atitudes diz se eu sou uma boa pessoa ou não. Eu sei que bom é Deus. Mas existem pessoas ainda maravilhosas nesse mundo, né? Se é que eu posso falar assim. Falhas, sim, porque somos seres humanos e nós falhamos, e nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia. E temos nossas imperfeições, nossas... como é que eu posso falar? Ai, que eu sei da areia. Esse produto, eu quase aí. Mas de ontem eu tô espirrando também. Eu acho que eu lavei o cabelo pra dormir, cheguei da academia e fui tomar banho. Aí tem isso, às vezes isso acontece. Aí fico só espirrando. Eu já espirrei ontem bastante e hoje já tá bem. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Ou seja, Maria Madalena teve um encontro com Cristo naquele momento, verdadeiramente. Ela teve um encontro com o Senhor, ou encontro de intimidade, como é que eu posso dizer? Na verdade, ela pôde
saber de fato que Deus era real, né? Que o Cristo tinha morrido, que ele ia ressuscitar, né, ao terceiro dia, ia para o Pai, e mais deixaria um Consolador, que é o Espírito Santo, que nos consola até hoje, até ele nos tirar dessa terra, né? Até ele vir nos arrebatar, porque esse cristão acredita no arrebatamento da igreja, ou quando partimos a qualquer momento deste mundo para lá, porque é isso que nós devemos esperar, né? Mas enquanto a volta do Senhor não acontece, que pode ser a qualquer momento, ele pode voltar daqui a uns dias, mas ele também pode voltar daqui a anos. Então, isso é muito relativo, né? A gente vê muitos irmãos pregando, Jesus vem, Jesus breve virá, Jesus vai voltar, porque realmente vai voltar. Um dia, uma hora, ele vem, porque está escrito na sua palavra, e nós cremos na sua palavra, mas antes de que esse dia chegue, a gente se posicione para viver as suas promessas, que nós se posicione para viver a sua vontade, que nós se posicione para fazermos o melhor enquanto estivermos aqui como ser humano, como pessoas. Amém? Então, que eu e você nessa manhã seja como Maria, uma amiga que se preocupa, uma amiga que ela sentiu falta, né? Ela sabia que ele tinha sido enterrado, ela sabia que ele tinha morrido, mas foi ao sepulcro. E ali chorando, Deus sabia o seu coração. E os anjos apareceram para ela, para consolar, né? Acredito assim. Tipo assim, ela não deveria se preocupar, porque ele estaria, ou poderia estar num lugar muito melhor que ela. Ele estaria bem, ele já tinha cumprido o propósito dele aqui na terra. Não é lindo isso? É tanto que Jesus sabia, né? E creu todos os discípulos sabiam que ele falava isso da ressurreição, no terceiro dia que ia ressuscitar. E quando ele ressuscitou, que apareceu primeiramente para Maria. Deus ama as mulheres, gente. E o Senhor falou assim: Maria, vai e diz aos demais, ou seja, aos discípulos, que ainda não chegou a minha hora, né? Mas eu vou ao meu Pai. E assim ela foi e foi falar para os discípulos, como diz aqui. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso. Então, que eu e você anuncie as boas novas, que eu e você possa anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus faz, que Jesus é santo, poderoso, maravilhoso. Porque é Ele que faz, nós não podemos nada. Eu não posso nada, eu, Kessia, não posso nada. Talvez muitos cristãos não podem nada, mas o poder do Espírito Santo do Senhor, o poder transformador, o poder do fogo do Senhor, o poder da presença do Senhor é capaz de dar cura, é capaz de trazer vida, é capaz de fazer milagres, é capaz de ir além da medicina. Amém? Que o Senhor chegue na vida de quem precisa nesta manhã, nesse dia, para a honra e a glória do Senhor, porque tudo é para Ele, para o louvor e glória do seu nome. Né? E que nós possamos testemunhar dos seus feitos, das suas maravilhas, da sua grandiosidade, da sua bondade, da sua fidelidade. Amém? Mas não deixemos de ir ao método, não deixemos de fazer a nossa parte, tá? Tem coisas que só Jesus faz, mas tem coisas que é para nós fazermos ou irmos, né? Oração. Orar mais ação. Não esqueçam. Que eu e você possa ter essa intimidade que Maria teve com os anjos do Senhor, com o próprio Cristo, porque isso sim é maravilhoso. Isso sim é ter comunhão, relacionamento, intimidade verdadeiramente com Cristo. Você deseja ter essa intimidade? Para alguns é a historinha de fachada, isso e aquilo. Tem um pastor aqui da cidade que ele fala, né, falando um dia desse no culto, que se ele fosse contar algumas coisas que ele passa aqui nessa região, que ele já... coisas sobrenaturais, né? De lutas, de que ele guerreia com o próprio inimigo territorial, porque tem um diabo, um demônio, na verdade, em vários lugares, que se chama demônio territorial. Ele é o demônio que luta para as pessoas fazerem o que não convém, ou coisas erradas. E não é diferente, né? Aqui.
mas o Senhor destrone esse adversário, porque maior é o Senhor pelos seus. Amém. Ele falou assim, que se fosse contar algumas coisas, muitos iam achar que era filme, que é coisa da nossa cabeça, porque muitos querem falar isso, né? Mas quem entende de fato o mundo espiritual sabe que não é bipolaridade, que não é esquizofrenia, que não é nada disso, gente. A gente entendeu o que é demônio e o que é problemas de saúde, tá? Então, quem tem um chamado aí para algumas coisas, de fato entende, sabe que o mundo o mundo espiritual é real. Da mesma forma que existem os anjos do céu que apareceu para Maria, os anjos apareceram para Maria, existem os anjos do diabo, do demônio, ou seja, do Satanás, do anticristo, não do anticristo, né? Na verdade, são anjos decaídos do céu, quando eles quiseram ser maior que o próprio Deus, que foi Lucifer, e a sua cambada desceu. Então, existem os demônios no mundo espiritual para atormentar as pessoas, para querer impedir de nós fazermos a obra do Senhor. E tantas outras coisas, fora os adversários, que são pessoas levantadas no ocultismo para impedir, na macumbaria, feitiçaria, por inveja, sei lá o que, para atrapalhar o percurso, para impedir de nós fazermos a obra do Senhor, anunciarmos o reino, fazer o reino crescer, nossa vida ir para frente, assim, tantas coisas. Mas estamos aqui apenas para fazer a vontade do Senhor. E tudo que for oculto, tudo que não convém, que se veja com o Senhor, não é verdade? A missionária Jaqueline, uma vez ouvi ela falando que chegou num local e o Senhor tinha colocado ela ali para fazer uma obra, né? E o demônio territorial não deixava ela sair da cama, até um dia ele apareceu para ela, olha isso, ó. E o Senhor mandou ela repreender, deu força naquele dia, a depressão que foi o que estava oprimindo. Ela levantou e foi fazer a obra do Senhor. E quando ela começou a visitar alguns lares, ela percebeu que os maridos batiam nas esposas, ou seja, o demônio territorial era um demônio de violência doméstica. Não é diferente nessa região, talvez não tenha casos de violência doméstica, mas tem casos de narcisismo, casos de homens que não... Talvez tenha mulheres também, né? Mas a gente sabe que a maioria dos casos são os homens que são muito agressivos. E por incrível que pareça, lá nas Marias, quando morávamos, tinha um moço, vou dizer um jovem senhor, né? Porque ele era casado com a irmã. E ele já tinha sido envolvido em drogas, isso e aquilo. Mas ele era uma ótima pessoa. E ele pregava muito, sabe? Ele pregava e ele falava que tinha um demônio, o demônio territorial era grande nessa região, que queria atingir a nossa casa. Aí, olha só, realmente a nossa casa praticamente tinha paz, não tinha tanta confusão. E quando chegamos no Marias, tinha uma família que brigava, que menina, era uma discussão, era assim, zoado, o povo escutava tudo, né? E a maioria, todos louvavam os filhos daquele casal. Mas eles não tinham sabedoria na fofoca, né? A boca era para fofocar, às vezes, quando chegava aqui e ali. Aí um certo dia, né, aconteceu algo na nossa casa que realmente ficou quase parecido com a casa deles. Ou seja, o diabo regional, o demônio territorial quis atingir a nossa casa. Nos deixando sem paz, com confusão, com separação, com todas as outras coisas. E por aí se tira. O quanto a gente tem que orarmos, vigiarmos e pedir ao Senhor que Ele nos oriente a entendermos de fato o mundo espiritual. Então, essa casa simplesmente foi praticamente destruída, essa família, né? E esse irmão que falava isso, ele pregava, ele tinha sede de Deus, das coisas de Deus, amava para evangelizar, amava para dar para Deus, mas às vezes batia na mulher em casa. Gente, o testemunho. Vocês entendem que às vezes é maior que a pessoa, não é porque a pessoa quer, e sim, ele precisava talvez se internar, fazer uma terapia, um tratamento, porque, como eu falei, tem partes que é espiritual, mas tem parte que é físico, então às vezes você não tá sabendo lidar. E findou esse casal se separando, né? Ou seja, essa mulher era viúva, tinha uns filhos, e ele criava como filho praticamente, mas findou separando porque não suportou as agressões físicas ou
sei lá, maus hábitos, maus costumes. Então, por aí se tira a brutalidade, ou a ignorância, ou não sei como eu posso explicar. O autoritarismo, né? Porque muitas vezes a gente quer confundir a autoridade com autoritarismo. O homem, ele é o líder da casa, ele é o cabeça. Então ele tem que ser governado realmente, tem que ser um homem bom, bem posicionado, um homem que sabe dar direções, um homem que sabe conduzir a casa da melhor forma possível. Mas se for um homem autoritário, um homem violento, um homem isso e aquilo, ele não está sendo guiado por Deus, ele está sendo guiado pelo diabo. Então por isso que é importante que as mentes, né, dos líderes estejam conectadas com o Senhor, estejam ligadas com o Senhor, sejam boas pessoas, porque fica difícil, né? Uma pessoa com a mente fechada, com a mentalidade que não quer aprender, que não quer melhorar, que isso e aquilo, para conduzir um lar, conduzir uma família. Sei que acontecia isso e eu tinha dó, porque eu falava, meu Deus, ele prega tanto, ele é amoroso assim com todo mundo, mas acontece isso, né? Como a esposa relatava. E no fim, findaram separando, não sei como está a vida dele. Eu sei que às vezes assim, eu pegava lá com ele, porque eu tenho um temperamento talvez meu... Eu falei pra vocês, eu sou mansa, mas às vezes eu bato de frente. Então assim, eu não tenho medo. Eu vou e falo mesmo que eu não gosto, eu sou sincera. E às vezes isso dá um pouquinho de atrito, né? Por mais que eu tente da minha forma, mas eu me irrito. Aí a gente chegou a falar algumas coisas assim, porque a gente saía pro evangelismo com os jovens, né? Mas era um casal que eu amava e era um casal que eu falava, oh Jesus, por que isso acontece, né? O escândalo, a vergonha pro evangelho. Ele prega a tua palavra, ele tem sede, ele tem vontade de servir. E isso acontece. Ai, gente, como é difícil ser fiel. Então a gente não deve julgar ninguém realmente. Só o Senhor. E nós devemos procurar melhoras, seja quem for. Porque realmente nós somos usados pela palavra, pela graça e misericórdia, porque é o Senhor que dá o dom. O dom não salva ninguém. O que salva é as nossas atitudes, é as nossas ações. Muitos naquele dia a Bíblia diz que vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu preguei. Senhor, no teu nome eu fiz milagres. No teu nome eu louvei, no teu nome eu fiz isso. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque não praticastes a minha palavra. Ou seja, tu pregasse, tu louvasse, tu fizesse isso e aquilo, mas a minha palavra tu não vivesse como eu queria. Não é desafiador, não é difícil a gente ser fiel ao Senhor ou sermos como Ele deseja, que nós possamos ser como Ele deseja. É isso que eu falo sempre. Eu quero muito, eu tenho sede de ser fiel a Deus. Eu sempre tive sede de ser fiel a Deus, eu sempre tive sede e desejo de ser como Ele deseja. Então tem pessoas que às vezes não querem mudança, não querem mudar, então fica desafiador. Mas como nós queremos, nós temos o coração que é quebrantado, como a Bíblia diz. Nós temos que ser como o Senhor quer que sejamos. Eu sei que muitos têm ainda o mal e realmente não querem mudança. Mas que o Senhor tenha misericórdia, né? E nos ensine a sermos maleáveis, porque temos que ter cuidado com nossas palavras, né? Lidar com pessoas com vida não é fácil. Misericórdia. E nos ajude a sermos fiéis e obedecermos a sua santa palavra e a sua vontade, para que possamos chegar no céu. E é isso. É isso que precisamos. Ter isso em mente. Mais importante é o que? É eu chegar no céu. Não eu fazer a obra aqui do Senhor aqui e não entrar no céu. Mas que nós possamos fazer a vontade do Senhor, se assim Ele nos chamou. Amém. A paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Fique na paz do Senhor. E vamos clamar para termos intimidade com Jesus. Verdadeiramente como Ele deseja, como Ele anseia, como Ele quer. Amém. Não pensa nas coisas da terra, mas pensa nas coisas do alto. Porque Ele sim é a nossa esperança. Cristo é a esperança da glória. Então que você possa ter essa esperança para dias melhores, para um futuro melhor, para boas pessoas, e que Jesus faça, né? Então que Jesus quebre todo espírito maligno de opressão do Brasil,
do Rio Grande do Norte, ou de onde estiver dessa região, todo mal opressor dos lares, né? E com Jesus somos mais que vencedores. E vamos cantar a vitória, é isso que temos que querer, cantar a vitória, ser como o Senhor quer, viver para a glória do Senhor e vivermos conforme lhe apraz, conforme ele deseja e sendo feliz demais, porque quem dá felicidade é Jesus de Nazaré, ó. Só quem pode ser felicidade é o ser humano, é Jesus de Nazaré. Talvez alguém pode não vou dizer completar, porque nós temos que ser completos em Deus. Alguém pode nos fazer o quê? Ai, como é a palavrinha? Transbordar. Mas completos, temos que ser completos primeiramente em Deus. Então, a paz do Senhor, um cheiro no oi, com um cheiro no cangote, assim como você deseja, com um gol nordestino ou nordestino. A paz do Senhor.